Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora nós vamos falar sobre um assunto que traz muitas dúvidas para as pessoas, né? Principalmente quando um ente querido morre, né? E aí surgem as dúvidas na hora de fazer um documento que é muito importante, que é o inventário, né? Quais os documentos necessários para abrir um inventário? Quanto custa, né? Como que vai ser essa partilha? Bom, para a gente entender melhor sobre isso tudo, eu recebo aqui no estúdio mais uma vez o Dr. Newton Rios, que é advogado especialista em direito de família. Dr. Newton, bom dia, que bom que o senhor voltou a participar conosco aqui no programa. Ué, o prazer é todo meu, viu, Síria? Bem-vindo. Bom dia para você, bom dia a nossos telespectadores. Mais uma vez estou aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas na área de família. Pois é. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvidas, né? Sim. Que é inventário. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é esse documento. O que é o inventário, doutor Newton? Inventário é a transmissão dos bens do falecido para os herdeiros. Então, se uma pessoa falece, tem que ser aberto o inventário para transferir os seus bens para os seus herdeiros. Este é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, esse é o documento. E para abrir esse documento, para abrir um inventário, o que é preciso? Qual a documentação? Bom, em primeiro lugar, precisa o atestado de óbito, né? Em segundo lugar, os documentos dos herdeiros. Da viúva, por exemplo, ou do viúvo, a certidão de casamento e identidade, o CPF, e dos herdeiros, se são filhos, necessário a certidão de casamento dos casados, certidão de solteiro dos solteiros. Se aquele casado for divorciado, a certidão de divórcio vem averbada embaixo. Então, esse é um documento também. Todos Então, os documentos originais? Pode ser xerox. Pode ser cópia. Pode, não precisa ser autenticado. Então, basicamente, atestado de óbito, identidade CPF de todos os herdeiros e o principal, o registro dos imóveis. Agora, é importante lembrar que todos os documentos têm que ser atualizados, só vale os últimos 90 dias. Então... E caso não estejam atualizados? Se não estiver atualizado, tem que ir ao cartório e pedir um documento atualizado. Enquanto não atualizar, o inventário fica parado. Então, mesmo que a pessoa seja casada e tenha certidão antiga, tem que tirar uma certidão atualizada. Por quê? Pode ser que nesse inteirinho a pessoa tenha divorciado, né, ou tenha falecido. Muitas coisas acontecem, né? Coisas que acontecem. Então, por isso que a lei exige que os documentos têm que ser os últimos 90 dias, têm que ser atualizados. No caso de veículos? Veículos têm que tirar o documento atualizado no Detran. É o certificado de registro do veículo. Nesse prazo também, 90 neste dias? Prazo também. Tudo nesse prazo, então? Tudo neste prazo, 90 dias. O registro imóvel, se tiver imóvel, que é o principal, né, tem que ser um registro atualizado também. Também. Agora, há um prazo, doutor, para as pessoas abrirem este inventário ou não? Muito importante a sua pergunta, porque muitas pessoas ficam deixando, e o prazo para abrir o inventário é 60 dias após o óbito. Passando deste prazo, começa uma multa que é progressiva. Então, quem tiver parente falecido, providencie imediatamente o inventário para evitar a multa. Porque chegando... E a pessoa deve procurar o quê? Um cartório? Não, procurar um advogado. Procurar um advogado para facilitar todo o processo para ela. Exatamente. O advogado vai pedir todos os documentos, vai pedir o nome de todos os herdeiros. Pode acontecer de algum herdeiro não quiser. Acontece, às vezes o herdeiro está usufruindo aquele imóvel e não concorda. E não quer fazer o inventário. E então, os outros caso? parentes podem entrar com o inventário e o juiz vai intimá-lo para arranjar um advogado para participar do inventário. Se não fizer isso, o juiz vai nomear um advogado e no final do inventário ele vai ter que pagar esse advogado também que fez o inventário. Então, se alguém não concordar ali dos filhos, alguém da família que seja herdeiro, o restante da família pode começar o processo sim? Pode. Então, o advogado vai pedir o endereço daquele que não assinou a procuração, pede o juiz para citá-lo para participar do inventário. Se ele não participar, não concordar, o juiz nomeia um advogado para continuar em nome dele. E no final ele será cobrado pelas custas do inventário. Agora, o que as pessoas têm que pagar nesse momento no inventário, para fazer um inventário? Qual é o custo hoje, doutor? Bom, o custo é o seguinte, quando uma pessoa vende um imóvel, entre vivos, chama ITBI. Isso. Imposto ITBI. Quando é inventário,
apenas a parte do falecido que vai ser transferida. Então, chama ITCD, Imposto Causa Mortes. Em média, é 4% aqui em Minas Gerais. No estado inteiro. Uma pergunta que muita gente telefona, pergunta, o inventário fica muito caro? É proporcional aos bens. Quanto mais bens tiver, mais será caro, porque é 4% sobre a parte que vai ser transferida para os herdeiros. Agora, muitas pessoas, quando a gente fala 60 dias para dar entrada no processo, às vezes a pessoa pensa, falta muito tempo, mas não é bem assim, né? Porque às vezes até juntar a documentação de todo mundo ali, as pessoas podem perder esse prazo, né? Boa pergunta, Síria. Eu oriento o seguinte, mesmo que não tenha tempo de juntar todos os documentos, com atestado de óbito e um herdeiro, pode-se abrir o inventário para não perder o tempo, para não perder aquele prazo de 60 dias. Então, o principal é o atestado de óbito e o documento de um dos herdeiros. Uma pessoa só já consegue? Uma pessoa só consegue abrir o inventário. Mas aí, nesse prazo de 60 dias, ela tem que apresentar o restante da documentação? Depois aí começa a juntar a documentação. Aí não tem prazo mais, mas quanto mais rápido, melhor. Porque o prazo foi aberto dentro de 60 dias, então ficou livre da multa. Agora, às vezes a pessoa quer vender o imóvel, quer fazer uma locação, então é bom que junte os documentos rapidamente. Porque ela vai precisar desse documento, né, para fazer isso futuramente. Agora, é comum que as pessoas percam esse prazo aqui no estado, doutor? Olha, não é muito comum não. Agora o pessoal está mais atento às orientações, né? A mídia informa muito sobre esse prazo, então a pessoa está orientada que é 60 dias. Agora, acontece sim de muitas pessoas perderem esse prazo. Tem tido caso no escritório que a pessoa já faleceu há 10 anos, 15 anos e até hoje não foi aberto o inventário. Pois é, e nesse caso, como que é calcular essa multa? A Qual multa que é o valor? é proporcional à fazenda pública estadual que tem essa tabelinha, sabe? Então, essa tabela é calculada pelo prazo que decorreu e a pessoa não abriu o inventário. Bom, em caso de 10, 11 anos, quando passa muito tempo assim, corre o risco de a pessoa nem ter direito a nada mais, então, dependendo do valor dessa multa, né? Mas a multa não é tão alta assim que chega a pessoa correr o risco de perder o imóvel, não. Mas o importante é o quanto antes, então, juntar a documentação toda, principal atestado de óbito, procurar um advogado especialista para dar entrada, então, nesse documento. O risco que a pessoa corre é de ter um invasor lá. Vamos supor que o falecido deixou um imóvel, um terreno rural, um apartamento, está abandonado. Ninguém fez o inventário. Se o invasor penetrar lá, ocupar, não tem quem tirá-lo de lá, porque o falecido já não pode assinar mais para tirá-lo de lá. Então, por isso que os herdeiros têm que abrir inventário para eles serem o titular do direito, para ter direito a entrar com a ação. No caso do invasor, ele acaba tendo direitos por aquele espaço, não tem inventário. O campeão, que hoje é de 15 anos, né? Então a pessoa pode perder, os herdeiros podem perder o imóvel, sim. Tá certo. Agora, uma coisa que acontece também, Cília, é o seguinte, às vezes tem herdeiro que está ocupando o imóvel e não concorda em fazer o inventário. E se às vezes fez o inventário, ele não quer sair. Então, vamos dar um exemplo. Se são 4 herdeiros, um está ocupando e não quer sair. Está usufruindo ali do imóvel. Então, nesse caso, os outros podem pedir a extinção de condomínio. Porque se é um imóvel só, não cabe divisão, estabeleceu-se ali um condomínio. Então, se um ou mais quiser vender, pede o juiz a extinção do condomínio, vai leilão, vai à praça pública e o dinheiro é repartido para todos os herdeiros. Porque às vezes você não pode... Não é partir um apartamento ou 2 apartamentos, mas o dinheiro pode. Então, pode dividir com todos os herdeiros, né? Para ninguém ficar prejudicado. O que eu sempre falo, nenhum herdeiro pode obstacular a venda. Não pode de forma alguma. Ou ele concorda com a venda, ou então vai à ação pública, vai leilão. É válido o direito de todos, então. Doutor Nilton, muito obrigada pela vinda mais uma vez e as portas estão abertas para que o senhor volte para nos explicar, nos orientar mais sobre tantas questões relacionadas aí ao direito da família. Síria, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Estou sempre à disposição, naquilo que for possível, estarei aqui com muito prazer e muita honra. Muito obrigado. Bom dia, doutor Nilton. Bom dia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.